Bem, amados, todo ano tem uma carga. Ano passado, nós gastamos aqui não sei quanto tempo para falar sobre o Sermão do Monte. Aí você pode falar assim, mas o que tem a ver o Sermão do Monte com a obra de fazer discípulos, com a missão da igreja? É simples. Jesus disse que para nós fazermos discípulos, nós precisamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Óbvio, você só batiza quem crê, então você tem que pregar, né? Um pouquinho antes, tem que anunciar Jesus, o Evangelho, né? O Evangelho pleno. A pessoa crê, ela se batiza e depois Jesus deu a seguinte instrução: ensine eles a praticarem todas as coisas que eu ensinei a vocês, que eu ordenei a vocês. E a gente entende que a maior parte desse ensino de Jesus está no Sermão da Montanha. Então nós gastamos aqui não sei quantos dias, aqui terminamos Itapetí, começamos aqui, terminamos Itapetí falando do Sermão do Monte. Isso foi o ano de 2022, tá? Está gravadinho, não está postado, não está público esse vídeo, é um vídeo não listado, né? Que a gente pensou inicialmente só servir a igreja para ficar ferramentando os irmãos nessa obra, né? Para os irmãos saberem conhecer o reino de Deus de fato e ensinar, né? Formar as pessoas com base naquilo que Jesus disse que né? Na maneira como Jesus ensina. E esse ano agora, o assunto é sempre mesmo, é sempre missão. A gente sempre fala da missão, né? Mas não da missão que a gente faz em Pôr da Folha, é uma missão de vida, é a nossa missão de vida. O que nós precisamos, na verdade, é fazer para a glória de Deus. E toda vez que eu vim para cá, pelos últimos anos, eu passei a corrigir também essa expectativa equivocada que alguns têm de achar que vai chegar aqui e vai crescer tudo que precisa em 20 dias, 30 dias. É uma expectativa equivocada. Eu digo, irmãos, você não cresce tudo em um mês. Para crescer leva tempo. Mas também é um equívoco você pensar que você vai chegar aqui e não vai acontecer nada. Isso não é verdade também. Porque Deus também não precisa de muito tempo para mudar o trilho da vida, né? Às vezes uma palavra, um toque do Senhor, uma luz, uma revelação muda o curso da tua vida completamente. Foi assim comigo em vários momentos, eu acredito que contigo também, né? Algumas mudanças radicais que Deus fez, foi assim, um momento dele, uma direção dele, uma inspiração dele. Nós começamos aqui a ministrar canções, e uma das canções que a gente cantou foi de Asaf Borba, tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, né? Tenho andado à procura, eu lembro, aí lembrei, né, que quando a gente começou a cantar essa música, a Denise não gostava de cantar essa música. Não porque a música é feia, era linda a música. Falava muito ao nosso coração, mas ela diz assim, Franco, ela não é verdade para mim. A frase que diz, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, isso não é real para mim. Então eu quero cantar quando isso for uma verdade. Lembra disso, né, Denise? E eu estava pensando aqui, quantas coisas Deus fez na nossa vida ao longo desses anos, e quantas decisões, e até morar fora do Rio de Janeiro, moramos 7 anos lá em Curitiba, e livre estou ao seu dispor, a gente continua, né? Mas isso, claro, isso não foi da noite para o dia, isso não foi um evento, isso é ao longo de uma jornada com Deus. Né? A vida eterna, disse Jesus, é que te conheçam, ó Pai, como o único Deus verdadeiro. Ele está na oração lá de João 17. E é teu filho que tu enviaste. Então a vida eterna é conhecer. E conhecer não é saber sobre Deus. Conhecer é experimentá-lo de fato. Né? Experimentar de verdade. Isso é tão intenso, é tão forte, irmãos, tão forte isso aí, que existem pessoas que acham que se estudarem a Bíblia, simplesmente estudar, vão conhecer a Deus. Mas isso não é verdade. É muito importante estudar a Bíblia, mas estudar a Bíblia tem que ser com o coração certo, com a motivação certa e com revelação, porque a Bíblia, inclusive, é um livro espiritual. Se você não lê com oração, com comunhão com Deus, você não entende nada, vai só se atrapalhar, vai ficar pior, vai ficar mais confuso e ela vai atrapalhar a vida dos outros também. Só o Espírito Santo sonda as profundezas do Pai.
Só a Bíblia diz isso, lá é Paulo escrevendo aos Coríntios. Só ele que prescruta, ele sonda as coisas do Pai. Assim como o espírito humano conhece o homem, assim o Espírito Santo conhece o Pai, conhece a Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, que quer conhecer o texto santo, as sagradas escrituras, vai alcançar alguma coisa sem essa comunhão com o Espírito Santo. Então é um conhecimento, é importante ler a escritura, como estou falando. A gente precisa conhecer de verdade, mas não só ler e saber da Bíblia. Nós precisamos experimentar na nossa vida. Amém? E a carga que Deus colocou no meu coração esse ano, estava compartilhando com o Cláudio aqui de Melo, que é um dos presbíteros da igreja lá do Rio de Janeiro, que veio conosco nessa jornada desse ano. Falei com o Fabiano também, com o Yuri, né? Começamos agora indo lá para a Glória. Ainda falando sobre missão, né? Mas me brotou assim, vocês sabem que quase que a gente não veio para esse encontro, né? Quase mesmo, para vocês terem uma ideia, a decisão final de nós vimos foi na sexta-feira, nosso voo era no sábado. Então nós tínhamos uma viagem para Cabo Frio, fomos para Cabo Frio, voltamos para o Rio, aí Denise começou a fazer mala. 3 horas da manhã eu só vi os barulhinhos, Denise já estava arrumando, eu terminei 1h30, ela seguiu até 3 horas. Nós levantamos 4h16, eu levantei 4h16, fomos para o aeroporto, depois descobrimos que o voo tinha sido cancelado. Foi transferido, na verdade, adiado para domingo, sem informar a gente, sem informar nada. Mas foi uma benção, né, Denise, que a gente voltou e pôde dormir mesmo. Aí desmaiamos lá, Denise, Taslane, que estava conosco, Simone, que também pegou esse bonde, a Luiz, o Cláudio. A gente praticamente fomos dar um passeio no aeroporto, no sábado, né? Chovendo pra caramba, fomos só dar aquele passeiozinho, mas domingo. Mas foi uma benção, glorifiquei a Deus, dormimos, descansamos, e aí viemos no domingo, né? E o que Deus tem falado sobre o meu coração? Tem falado que a missão, ela precisa ser clara, assim quando eu falo de corrigir as expectativas, né? Corrigir a expectativa. A gente tem que corrigir um monte de coisa na vida, na fé, inclusive na luz que a gente tem, para que a missão seja plena. A gente precisa entender de verdade algumas coisas sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com a nossa casa, com a nossa família, inclusive com os incrédulos, né? A gente precisa entender de fato, para então, somente então, a nossa missão ser plena, a gente começar a cumprir de verdade a nossa missão. E eu pensei aqui com vocês rapidamente mesmo, repartir com vocês aqui nessa noite, antes da gente começar a alinhar a nossa semana, né? Pensei assim, de refletir com vocês sobre um dilema. Dilema não é um problema, acho que todo mundo tem dilema na vida, né? A gente conversou isso hoje também no carro. Dilema não é um problema. Para a fé não é. Porque às vezes a gente não duvida de Deus. A gente não duvida do que Deus é capaz de fazer. Mas temos dúvidas com relação a quê? Com relação, primeiro, à nossa capacidade de ouvir Deus. Porque eu não sei de você, eu sou assim, meu Deus, será que eu estou te ouvindo mesmo? Será que é a tua voz mesmo que está falando, que está me direcionando? Então não é uma dúvida de quem Deus é, do amor de Deus, nada disso. É uma dúvida da minha incapacidade, da minha surdez espiritual, da minha insensibilidade, né? Eu sei que às vezes a gente é tão assim incrédulo, né? Aos nossos olhos, poxa, eu sou tão incrédulo, mas às vezes são dúvidas que Deus considera. Por exemplo, Tomé, a gente tem Tomé assim como um camarada altamente incrédulo, né? Coitadinho de Tomé ficou mal afamado ele. O pessoal olha para Tomé, mas não sei se você prestou atenção na conversa de Jesus com Tomé. Jesus fala assim, olha, vocês são felizes, bem-aventurados, porque vocês estão me vendo aqui e tal, mas mais feliz vai ser aquele que não vai me ver e vai crer. Mas ele está falando com todos. Ele não está falando só com Tomé. E Jesus atendeu plenamente Tomé. Jesus não brigou com ele. Ele repreendeu a incredulidade, como fez isso várias vezes com os discípulos, com todos, né? Mas ele não deixou ele atender Tomé. Eu vinha falando com o Cláudio, falei, Cláudio, eu acho que eu tenho um pensamento sobre Tomé, acho que Tomé falou o que todo mundo queria falar.
Ele levantou a questão que todo mundo queria fazer. Não tem esses caras que tomam a iniciativa e faz e depois leva a fama, né? Depois fica aí. Agora é contigo, tu fica aí com essa história de incrédulo, seu incrédulo. Mas, na verdade, ele acho que tomou a iniciativa assim, de se lançar, né? De falar. Como Pedro fez isso muitas vezes, né, irmãos? Pedro fez isso muitas vezes. Mas o dilema que eu estou me referindo é o dilema da invisibilidade. O dilema da invisibilidade. Porque a gente fala do Deus que é invisível. O dia eu estava pensando, até conversei com os irmãos, falei, você já pensou, olha só, pay attention, please, pensa comigo. Um grupo de pessoas conhece um homem que se declara ou que se apresenta como o Messias, o Filho de Deus, ungido, o Salvador de Israel, inicialmente. Vocês lembram disso? E esses caras, vamos pensar em dois deles só. Esses camaradas, eles largaram tudo para seguir Jesus. Saíram dos seus trabalhos, saíram de suas casas e colaram com Jesus. Lembra da conversa dos discípulos no caminho de Emaús? Nós pensávamos que era ele. Mas aí, eles tinham a certeza de que era ele realmente. E viveram intensamente para ouvi-lo, para servi-lo, para fazer tudo que ele mandava, mesmo para pegar a jumenta, qualquer coisa. Estavam prontos para tudo. E andaram ali, se você assistiu The Chosen, deve ter mais ou menos... Quando eu estou falando que tu está viajando no The Chosen. Os caras colaram em Jesus e estão andando. Bem, mas aí, num dado momento, esse homem, esse Messias, esse enviado de Deus, morre. E morre de forma cruel e triste, e vergonhosa, e pública. Uma morte cruel, mas pública. Não era uma morte comum, era uma tortura, né? Era uma tortura, a cruz era uma tortura. Então ele morre. E aí morre também o sonho deles. Morre tudo que eles pensavam sobre ele. Nós pensávamos que era ele. Essa foi a conversa dos discípulos com Jesus. Nós achávamos que era ele. Mas não era. E lá vão tristes pelo caminho. De repente, Jesus se manifesta para eles. Ressurreto. Para pensar. Saiu da sepultura. Vivão. Totalmente vivo. Bem, se eu estou ali, eu agora ia pensar assim, bem, agora é com ele. Quem vai parar ele agora? Quem será capaz de pará-lo? Aquele que nem a morte foi capaz de vencê-lo, nem a morte. Agora, irmão, está atravessando parede, tá mole não, cara. Agora ele tá mais do que antes agora. E um dado momento ele diz assim, os discípulos, olha, toda a autoridade foi dada. Que coisa boa. Toda a autoridade foi dada e aí você vai lá e manda fogo. A gente só vai agora te acompanhar de perto. E ele diz assim, não, toda a autoridade me foi dada, vocês vão agora. Olha, já parei para pensar sobre isso. Eu ia ter uma crise profunda se eu ouvisse Jesus falar isso. Se eu estivesse naquele grupo e ouvisse Jesus dizendo, o negócio, a bola agora está com vocês, eu ia entrar em desespero, cara. Eu ia falar, como assim? Como está com a gente? Está contigo, pô. Tu é que é o Todo-Poderoso, como é que está comigo? Tu é Deus encarnado. Agora eu não tenho dúvida. Tu é o Cristo de Deus. Tu é o Filho do Deus Altíssimo, diz Pedro lá na revelação dele. Claro que tem que ser contigo, porque agora conosco? Olha só para nós aqui. Tudo carne e osso, tudo miserável. Aí levanta Pedro lá. Eu já neguei 3 vezes. Aí começa aquela discussão. Eu estaria aqui botando fogo nessa conversa. Como assim? Agora é a hora do mundo todo se dobrar diante da tua autoridade, do teu nome. Agora é a tua hora. E ele diz, não, a minha missão eu já cumpri. Eu já cumpri a missão. Vocês vão. Agora é com vocês esse negócio. A bola agora, a missão agora é de vocês. A minha missão está cumprida. Vocês agora que estão com a bola. Nós? Olha bem para nós. Quem somos nós?
Ele disse assim, não, eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou para o Pai. E eu percebo aquele diálogo de Jesus ali como, eu vou, mas a gente agarrado, ele não vai não. E os caras, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para que vocês recebam o Espírito. Como dizendo assim, eu sou um, vocês são mais de um. Eu sou um aqui, mas vocês são mais de um. O meu Espírito vai estar com vocês. Puxa, misericórdia. Mas eles creram, oraram, receberam o poder do Espírito Santo para ser testemunho do Senhor. Amém? Para falar em nome de Jesus, para ordenar as coisas. Eles botavam demônio para correr, curavam enfermos, ressuscitavam, mas só isso, eles eram presos, chicoteados. Eles eram homens. Tiago foi morto logo no iniciozinho lá da perseguição da igreja. Eram homens, pô. Sujeitos às mesmas paixões que nós, as mesmas guerras, os temores. Tu vê Paulo conversando com Timóteo, vê os medos dele, a fraqueza do jovem. Tu vê um homem, e cada um com o seu dilema, o seu problema, né? Por que eu estou citando esse texto? Primeiro porque é o seguinte, o Deus que a gente anuncia é um Deus que é invisível. E isso se deu há 2000 anos. Então, por que eu digo para você que eu não deixaria Jesus ir embora? Porque se ele fosse, eu ia seguir falando de alguém que ninguém conhece. Se eu estivesse ali com ele, pelo menos fica aqui conosco. Eu falo, mas tu fica aqui. Eu te apresento. Como no início eles pregavam apresentando Jesus. Pô. Ele está entre nós. Ele está entre nós. O Messias está entre nós. Então eles anunciavam Jesus ali. E a multidão vinha. E eles, em nome de Jesus, expeliam demônio, curavam enfermos, estava morto, atrás de casa. Eles faziam isso. Mas Jesus estava ali, para todo mundo ver. Para tocar, como Tomé. Está ali, ele ali. Agora ele não está mais. E para complicar a nossa situação, já se passaram 2000 anos. Que eles querem voltar e a gente está 2000 anos aqui já. Seguimos falando dele. A nossa missão segue, não mudou nada, Deus não tem plano B. Agora nas eleições eu vi o pessoal que é esperando que o presidente vai resolver o problema do mundo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quando é que a igreja vai crescer, acordar? Tem misericórdia. Deus não tem plano B, Deus não tem plano B. A solução do mundo é Jesus, é o Evangelho, é o reino de Deus. Alexandre de Moraes tem que se converter também, todos eles têm que se converter. Quem está perdido tem que se converter, não importa quem seja. Nós temos que pregar no céu o Evangelho. Deus nos deu essa missão, pô. Essa é a nossa missão. Amém? É a nossa missão, pô. E não mudou nada. Seguiu. Segue do mesmo jeito. E Deus nos deu o Espírito Santo. Quantos dizem amém? Derramou do seu amor nos nossos corações. Romanos 5,5. Nos deu e nós estamos aqui com esse dilema ainda de falar do Deus invisível, né? Deus invisível. E outro dilema. A gente fala do Deus que é amor. Amor. E é uma baita incoerência falar de um Deus que é amor e as pessoas não veem esse amor, né? Porque a gente fala do Deus que a pessoa não vê, mas a gente também não está vendo. É um dilema. Você vem para pôr da folha e diz assim, como é que alguém pode seguir aquele que eles não veem? Ninguém vê. E não podem ver, não podem tocar. E até se os cristãos têm dificuldade de ouvir, imagina o incrédulo. Esse crente já tem confusão já, dizendo que Deus falou. João 1,18 diz, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O barato de 2000 anos atrás é esse. É que Jesus, ele tornou Deus visível.
quando ele encarna, quando ele vive, quando ele caminha no meio dos homens, ele tornou Deus visível. O C.S. Lewis lá, ele se referiu à encarnação de Jesus como o milagre central da história. A encarnação do Verbo. Mas por que, Franco? Aí você volta os versículos antes, vai para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi uma visita de um dia, não foi uma visão no monte, não foi um encontro no monte de 40 dias. Jesus morou, Jesus habitou, Jesus se relacionou. Eu vi, há muitos anos alguém usou a expressão, Jesus se avizinhou de nós, não sei se é essa expressão nordestina, ficou nosso vizinho. E ele de verdade se tornou vizinho de algumas pessoas mesmo, pô. Não foi um dia, foi um relacionamento, gente. Foi um tempo para construir amigos, amizades, inclusive. Ele se tornou vizinho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Alguém disse que o cristianismo sempre foi e deve ser uma questão de carne e osso. Sempre foi e deve ser uma questão de carne e osso, tocar, ver, sentir. Sempre foi. Ver que Deus fez questão de viver no meio das pessoas. Aí você fala, nosso problema só aumentou, Franco. Agora, porque ele já foi agora, como é que a gente faz, né? Eu quero ir contigo na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Você vai ler 1 João 4, 12. 12. Você vai ler exatamente João dizendo algo muito semelhante com o que ele falou no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18. Ele vai falar algo muito semelhante. Ele vai dizer assim, ó, nunca ninguém viu Deus. Ele começa assim. Olha só, nunca ninguém viu Deus. Nunca. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Vou repetir. Nunca ninguém viu Deus. Tu vê que ele começa com a mesma frase, a mesma declaração. Nunca ninguém viu Deus. Nunca, nunca. É agora. A gente segue com um problema. Não. Jesus tem um corpo. Jesus tem um corpo. Eu estou falando isso para você entender a riqueza de estarmos aqui. Que é a nossa compreensão desde o princípio é essa. De estar em algum lugar. Não apenas passar um dia lá pregando. Mas de verdade estabelecer, morar, viver, plantar uma comunidade de discípulos, eles se relacionarem, eles se amarem de tal maneira, né, que esse amor de uns com os outros, né, vai trazer uma permanência de Deus no meio dessa comunidade, né, e esse amor no meio dessa comunidade vai ser aperfeiçoado de ser maduro, teleios, né? Então esse amor, nunca ninguém viu Deus, mas tem uma galerinha aqui que se amar uns aos outros, tiver amor uns com os outros, aí, né? Aí vamos começar a ver alguma coisa. É interessante que Jesus falou isso na oração dele, João 17 também. Pai, que eles sejam um. Não oro só por esses aqui não, oro por aqueles que virão a crer no meu nome por cada mensagem deles. Pai, que eles sejam um. Assim como és tu em mim ou em ti, sejam eles em nós, para que o mundo
creia. Para que o mundo creia. O dilema da invisibilidade se resolve com amor entre nós. Se tivermos amor entre nós. Por isso que é tão fundamental a comunidade dos discípulos, a igreja. Por isso que não dá para fazer discípulos sem igreja. Não dá para viver o amor fora da igreja. O amor principal está no meio da igreja. O amor fundamental aqui é... Novo mandamento vos dou, João 13, lá, que ameis uns, assim como eu amei, vocês também devem se amar. E o que ele segue dizendo? Se vocês estiverem amor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Oxente. Então ele estabelece, ele diz como é. A única forma das pessoas verem Deus agora é por meio do corpo de Cristo, a igreja. Essa comunidade que não é um prédio, não é uma instituição, não são programas, é gente se amando, se relacionando de verdade. Agora, claro, no meio disso não é coisa simples, fácil. Por isso que eu estou falando que a gente tem que corrigir um monte de coisa, né? Estou fazendo a introdução da nossa conversa. A gente tem que corrigir um monte de coisa, porque quando eu falo assim, amor é um conceito muito amplo. Cada um tem uma ideia de amor. No mundo é doideira pura, e na igreja, infelizmente, segue sendo doideira, porque na igreja, quando a gente fala amor, muita gente não entende amor. Não entende o amor de Deus. Pô. Quer ver? Vou pegar uma frase aqui. Diga comigo assim. Diga sem se assustar. Diga assim, eu mato. Quem falou eu mato? Quem disse eu mato? Nas escrituras. Nas escrituras, quem falou eu mato? Quer ver? Vamos dizer assim, eu mato e faço viver. Quem falou? Quem falou? Deus. Diga, eu mato, faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem escape. Mas quando Deus está matando, a gente vê Deus. Quando Deus está ferindo, a gente gosta. Dificilmente a gente vê Deus quando Ele destrói, arranca. Quando Ele falou isso para Jeremias, eu envio você para destruir, arrancar. Claro, Ele constrói também, mas Ele arranca o que não presta. O que não é dele, Ele arranca. Jesus falou, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Mas a gente consegue ver Deus quando Ele está arrancando? A gente consegue ver Deus quando Ele está destruindo? A gente consegue ver Deus quando Ele está humilhando? E Deus humilha? Deus humilha? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, tu vê, essa não é uma coisa tão simples no sentido de compreensão mesmo humana. As pessoas têm muita dificuldade, têm cultura, as pessoas têm cultura, elas têm ideia do que é amor. Elas têm um padrão de amor. Então, quando fala amor de Deus, as pessoas entram em pânico, é piripaque, entendeu? Elas não concebem, porque elas na cabeça dela, amor é plantar, amor é construir, amor é curar. Não tem amor ferir. Nem quando a ferida é do amigo, né? Feridas leais, né? Provérbios que é melhor as feridas feitas pelo amigo, nas feridas leais do amigo, do que o beijo fake. Beijo fake tá fora. É melhor a varada que o amigo dá. Que a correção, a verdade que o amigo diz. Mas, claro, isso é para o sábio. Aí já tem que entrar num outro contexto, numa outra dimensão. Porque o tolo, em geral, ele prefere o beijo de Judas do que o trato do irmão direto, reto, ali, na verdade. Às vezes a gente excede um pouquinho, às vezes a gente é menos, às vezes a gente é mais, mas a gente busca fazer para acertar, não é isso? É assim? Então,
muita coisa que, quando a gente fala do amor, claro, tudo se resume mesmo no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei depende disso, todos os profetas dependem disso e a nossa missão depende disso. A nossa missão depende desse amor. O nosso problema é entender esse amor. Entender esse amor, presta atenção, com relação a Deus, com as Escrituras, com a oração, com relação à igreja, com relação à nossa própria casa, com a obra, e até com relação aos incrédulos. Porque muita gente, dizendo que ama os incrédulos, acabam se associando com eles nas trevas, no pecado, se tornam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Porque uma coisa é você amar o incrédulo, como a Bíblia diz que tem que amar, e outra coisa é você se tornar cúmplice dele nos erros dele, no pecado dele. São coisas distintas. Isso não é amar. Isso é uma furada. Quando você entra. Então, tudo isso eu achei que seria legal a gente bater um papo. Porque é muito legal. Porque o que você diz que crê, e termino agora dizendo isso. Você crê. Vou pegar aqui um exemplo para ilustrar o que eu vou falar. Há alguns anos, nós queríamos conversar sobre tatuagem e piercing. Estava muito na moda, todo mundo se tatuando, os crentes todos tatuando. Piercing para tudo que é lado. Então a gente queria conversar sobre isso. E eu lembro de um conselho que Mitchan havia nos dado uma outra questão. E a gente aproveitou para aquele retiro de pastor. Fizemos um retiro de pastor lá em Cabo Frio, foi, Cláudio. E a gente fazia uma coisa muito simples. Era assim, primeira rodada, a pergunta era... mas era uma pergunta assim, com toda a liberdade, você respondia sem ninguém se intrometer, sem ninguém te questionar nada. Era assim, o que você crê? Como é que você crê nesse assunto? E a pessoa livremente falava, eu creio assim, assim, assim. Tá bom. A segunda rodada era, por que você crê assim? Porque essa é a grande questão. Quando você crê em algo, você crê porque você tem uma razão de crer. E por que você crê desse jeito? E aí cada um ia dando algo. Foi até engraçado aquele retiro. Porque tinha aqueles caras mais conservadores, assim, aqueles caras mais sérios, que a gente pensava, esse cara vai ser um não para tatuar. Aí eles queriam botar tatuagem, eles não queriam se tatuar, cara. Eu não acredito nisso. Foi um retiro surpresa, cara. Falei, meu Deus, o cara não gosta nem de árvore de Natal, agora quer botar tatuagem, cara. Nem pisca-pisca ele aceita, mano. Quer botar um piercing no umbigo, cara. Falei, que isso? Foi tudo, mas valia tudo, assim, ó. Toda a liberdade. Assim, ó. Você crê como? Por que você crê assim? E aí sim, só na terceira rodada é que a gente, então, ia para aquelas perguntinhas fatais, assim. Como você explica o texto tal? Que você crê de um jeito. Não, eu creio assim porque tá bom, mas como é que você explica esse texto aqui? E a gente, então, começou a construir, né, uma apostila que depois virou o nome O Uso da Liberdade. A gente foi anotando tudo, escrevendo tudo, gravando tudo, bate-papo. Depois a gente chegou a uma conclusão de que tinha muita coisa que era a tua liberdade e você devia saber fazer bom uso da tua liberdade, para não ferir, para não escandalizar, para não machucar, por causa do amor. Porque o amor faz isso. O amor, ele te limita. A tua fé te liberta. A tua fé diz que você pode tudo te é lícito. Teu amor diz te dá um freio. Porque o amor sempre pensa no outro. O amor está sempre olhando para outra pessoa. Então, por amor, nós não fazemos. Ainda que a nossa fé diz, você pode fazer, né? Tranquilão. Não, por amor você não faz. Por amor você não faz. Ainda que tua fé diga, você é livre. Amém?